Olá, muito boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui nesse programa Linha de Frente. É sempre um privilégio estar aqui com vocês às quartas-feiras. Quero agradecer as pessoas que fizeram dessa plataforma, o CT Hub, um sonho realizado e ainda tem muitos outros sonhos pela frente. O Kleber Reis, Silvano Barbosa, Adalberto Benhaja, o Caio, aqui no nosso backstage, aqui na nossa retaguarda, o Cavalca, o Pedro, a Soraya. Muito obrigado a todos vocês aí, tá conosco, né? O CT Hub é uma plataforma que oferece muito conteúdo, muitas lives aqui, a minha é uma delas, às quartas-feiras, às 19 horas. Tenho esse privilégio de aqui trazer amigos, convidados, gente que, que tem aí histórias para contar. A gente sempre foca aqui no tema alta performance, inovação, as boas práticas do mercado corporativo. Tem muita gente de segurança que é o DNA principal aqui do City Hub, mas muito mais do que isso, né? Então é uma alegria. Eu sempre digo que quando surgiu a pandemia, essa foi um grande espaço para fazer contato com as pessoas que a gente não podia se encontrar presencialmente. Foi maravilhoso esse momento e agora a gente continua aqui. Então, sou muito grato a todos vocês que aceitaram o convite. Hoje, eu estendi esse convite aqui com muita alegria para o ICL, Instituto Conhecimento Liberta, que é um instituto maravilhoso, também oferece conteúdo sensacional. Sou professor do ICL e também quero mandar um abraço muito especial para o Rafa e para o Eduardo Moreira. Eduardo Moreira é um grande amigo, um batalhador também, comungamos de muitas causas em comum, muitas batalhas em comum. Então, agradeço o pessoal do ICL que estiver entrando aqui na nossa live. Já tem algumas pessoas que vão entrando aqui na live, quero agradecer, aproveitar para agradecer também o Ricardo Tassinato, meu amigo, que já esteve comigo aqui como entrevistado, já tive no programa dele. O Tassinato é um grande gestor na área de treinamentos para empresas de alta performance. Ele tem uma empresa chamada Interativa, super recomendo. Está aqui a Heloísa Paiva, muito obrigado. Está aqui a Adri Luz, outra pessoa maravilhosa que eu não a conheço pessoalmente, mas tem acompanhado muito aqui os meus trabalhos, aqui a minha trajetória. E hoje, gente, vai ser uma live, na verdade, que eu não trago nenhum convidado, deixei muito claro que a ideia era aqui bater um papo com vocês. Esse texto, esse conteúdo que eu vou trabalhar com vocês aqui hoje, é fruto de um texto que eu produzi, que em breve vai ser publicado, e eu achei bastante oportuno, estava assim, inquieto para fazer uma reflexão sobre esse tema, que é justamente o retrocesso e a reconstrução das instituições militares, né? Não é por acaso que eu uso essas duas palavras, né, retrocesso e reconstrução, porque acho que nós tivemos, de fato, um retrocesso, e temos a possibilidade de, assim como foi feito no passado, fazer uma reconstrução. Antes, eu queria dar uma notícia aqui para vocês. Todo mundo sabe, ou muita gente que me acompanha sabe, que eu sou comentarista de segurança da Record TV no programa chamado Balanço Geral, e hoje eu tive o privilégio de fazer uma nota, né, de fazer uma menção à, à desmobilização do gabinete de crise aqui, que foi instalado em São Paulo, para cumprir uma ordem judicial que foi referente aí à retirada dos acampamentos nas frentes dos quartéis e eventuais bloqueios em estrada, né? E a Polícia Militar de São Paulo, instituição militar estadual, que eu tive a honra de pertencer e pertenço, porque eu sempre digo que da polícia a gente só tem porta de entrada, não tem porta de saída. Eu continuo sendo um militar estadual, continuo sujeito aos regulamentos da nossa instituição, e como oficial veterano que sou, eu fiquei muito orgulhoso de ver a Polícia Militar ter cumprido essa ordem judicial sem nenhum tipo de confronto. Foi bastante tranquila toda essa ação, com uma polícia de Estado, e aqui fica já um mote daquilo que eu vou defender aqui com vocês nessa noite, a minha tentativa e o esforço sempre de entender que as instituições militares, aliás, as instituições como um todo, devem ser instituições de Estado e não instituições de governo, porque os governantes eles passam, mas as instituições elas ficam. Então é muito importante que a gente nunca se afaste disso, sabe? No decorrer da live, isso vai ficar um pouco mais claro para vocês o que eu estou querendo dizer com isso. Eu quero também deixar muito claro que, eventualmente, eu vou dar uma olhadinha no chat aqui, se alguém tiver alguma pergunta, alguma observação e quiser, eventualmente,
lançar aqui algum questionamento, a gente pode, no decorrer da conversa, estar aqui explicando, tentando responder, deixando um pouco mais claro, que sempre é uma tarefa muito unilateral de quem vai apresentar uma ideia, achar que todo mundo está compreendendo, né, exatamente aquilo que você quer dizer. E em momentos como a gente vive hoje, de muita as pessoas estão um pouco tensas, estão um pouco assim nervosas, estão abaladas emocionalmente por um motivo ou por outro, e tendem a fazer conclusões precipitadas, cometem aquilo que eu chamo de erro primário em negociação, que é um tema que eu estudo bastante, que é não separar as pessoas do problema, né? Cravar em cima de conclusões precipitadas e rotular também, isso é tudo muito comum nos dias de hoje, e todos nós estamos passíveis disso, é um exercício permanente. Então, entrando no assunto aqui, gente, onde eu quero chegar com vocês aqui, quero dizer que nós estamos aqui em pleno século XXI, 2023, faz 35 anos da promulgação da nossa Constituição Federal em 1988. Temos uma democracia jovem, pujante, mas ainda um tanto quanto recente quando comparada com outras democracias do mundo afora. E faz 44 anos da abertura democrática, que deu o pontapé, o que eu chamo de kick-off, vamos dizer assim, né, o pontapé inicial para a gente chegar na Constituição de 88. Eu quero só fazer um resgate histórico aqui. Bom lembrar que de 64 a 79, nós tivemos aqui um regime diferenciado, um regime de exceção, alguns chamam de ditadura militar, eu gosto muito de lembrar, e já lembrei aqui nas nossas lives, um livro do professor Marco Antônio Villa, quando ele fala ditadura à brasileira, né? Porque até a nossa, vamos chamar assim, entre aspas, ditadura, ela teve algumas características especiais. Não tinha eleição direta, era sempre um general no poder, só nesse período que eu estou falando, desse recorte histórico, a partir de 64, mas havia uma alternância entre os generais, né? Saiu um general para entrar outro, foi assim que a coisa foi acontecendo. Mas teve alguns pontos muito importantes para o país durante esse período que eu chamo de um período militar. Tivemos alguns problemas seríssimos também. O fato é que em 79 o presidente Ernesto Geisel, sentindo uma força pujante que queria experimentar ares democráticos com maior intensidade aqui no Brasil, e não podendo fazer vistas grossas a isso daí, fez uma frase antológica, né? Que foi uma permissividade para fazer uma abertura lenta, gradual e segura, expressão que ele utilizou. E essa abertura lenta, gradual e segura era no sentido de fazer uma abertura para a gente poder ter aqui, talvez, eleições diretas, ter um regime democrático civil, e sair desse regime, que era um regime um tanto quanto atípico, né, quando se fala numa democracia. E a partir daí tivemos em 84 a chamada emenda Dante de Oliveira. Dante de Oliveira tem uma história curiosa. Dante de Oliveira era um deputado de primeiro mandato, mas percebendo esse momento aqui que o país passava, ele fez a chamada emenda Dante de Oliveira, que propunha eleições diretas. A emenda foi para o Congresso, ela não foi aprovada por pouquíssimos votos, então a próxima eleição acabou sendo uma eleição ainda, uma eleição indireta. Nós tínhamos aí dois candidatos, da antiga Arena e o outro do PMDB, e foi aí mais um período, mas em 84, aquele grande movimento chamado Diretas Já, que lutava pela eleição direta para presidente, e aí depois da próxima eleição houve a disputa entre dois candidatos, um ainda da Arena, Paulo Maluf, que de certa maneira representava um pouco aí né, aquela questão mais da direita conservadora, e tinha lá o Tancredo Neves. O Tancredo acabou ganhando, mas não levou, faleceu antes da posse, entrou Sarney, e aí nós começamos a nossa trajetória, vamos dizer assim, de eleições diretas para presidente, um início de um período democrático com um pouco mais de um pouco mais concreto, vamos dizer dessa maneira, né? O que acabou acontecendo é que nesse momento surgiu a necessidade de revisar a nossa Constituição de 69, e aí
tivemos mais um passo importante em 1988, a nossa Constituição Federal, tão falada hoje, né? A Constituição Cidadã, uma Constituição que ela fez uma modificação muito significativa naquilo que era um projeto de país, né? Ela foi uma Constituição elaborada, muito pensada, toda uma Assembleia Constituinte, foram discutidas muitas coisas, e eu diria que houve uma acomodação das instituições militares a partir da Constituição de 88, elas saíram um pouco do foco principal do poder e passaram a exercer uma nova atribuição, que já exerciam de certa maneira, mas agora com muito mais foco como instituições do Estado, me refiro aí a todas as Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica e também as polícias militares estaduais, né? Houve um trabalho enorme durante todos esses anos de se alinhar aos mandamentos, sobretudo aos fundamentos do artigo 5º, né, os direitos fundamentais das pessoas. Houve mudanças significativas para trazer um pouco de ares democráticos mais fortes, aqui o vento da democracia soprando sobre nosso país, sobre os auspícios aí, né, sob a égide da nossa Constituição Federal. Isso foi muito bacana, muito marcado, e a gente testou a nossa nova jovem democracia de maneira muito forte, né? Nós tivemos aqui, só para lembrar, nós tivemos algumas crises que colocaram à prova as nossas estruturas democráticas aqui. Vou trazer algumas aqui, muito en passant, por exemplo, aquela da reeleição do Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos o caso do Mensalão, tivemos o caso do Petrolão, mais recentemente tivemos o caso da Lava Jato, situações muito complexas, né, de crises muito significativas. Passamos por dois processos de impeachment, né, que é uma situação bastante traumática num país, né, tirar um presidente eleito pelo voto popular, enfim, são testes que as nossas instituições sofreram no decorrer desses anos e elas conseguiram lidar com isso. Elas, de fato, elas levaram isso aí ao termo que era possível no momento, eventualmente com algum desajuste, algum erro, alguma coisa que possa ser questionável, outras mais dentro daquilo que é o ordenamento jurídico previsto pela própria Constituição. De alguma maneira, a gente, com algum chamuscamento aqui, alguns arranhões a colar, a gente foi testando a nossa jovem democracia, as nossas instituições foram se fortalecendo, e isso foi muito bacana no decorrer de todos esses, vamos dizer assim, trazendo um recorte histórico depois da Constituição, nesses 35 anos. Agora, eu devo ser franco para vocês, e agora um primeiro aspecto que diz respeito aí ao tema da nossa live de hoje. Eu não me lembro, no decorrer desses 35 anos que eu acompanho, por óbvio, anos onde as instituições foram tão ameaçadas, foram tão sacudidas, foram tão questionadas, né? Me parece que não me recordo um momento nesse recorte histórico de tempo onde tantos ataques as instituições sofreram. E quando eu falo ataques às instituições, eu me refiro a todas elas, né? Do poder executivo, do poder legislativo, mas principalmente do poder judiciário, né? Foi uma coisa assim, o trepidar, né, das instituições foi muito significativo nesses últimos anos. Eu não quero dizer que isso é exclusivo desse período. De repente, naquela época, num passado um pouco mais distante, nós não tínhamos a percepção que a própria rede social nos oferece, a própria mídia, a comunicação e a velocidade da comunicação nos oferece para poder avaliar se não era o caso também de ter esse tipo de percepção tempos atrás. Mas eu diria que, por conta de todos esses fatores que eu acabo de mencionar, a percepção de trepidação das instituições democráticas aqui, ou das instituições como um todo, elas me parecem muito presentes nesses últimos anos, e isso me causou uma atenção especial, me chamou a atenção, e agora, sobretudo, ficando focado aqui naquilo que diz respeito ao tema da nossa conversa, as instituições militares.
Voltando ao tempo, eu ingressei na Polícia Militar em 1980. E ao ingressar na Polícia Militar em 1980, eu tive contato com os principais valores da estética militar. Aliás, muitos desses valores, eles estão expressos nesse livro em amarelo aqui, que eu trago, que chama Super Performance, lições das tropas de elite aplicadas ao mundo corporativo. É claro que eu trago um pouco daquilo que eu aprendi no GAT, eu vou falar um pouco disso lá na frente, para o mundo corporativo, sempre o nosso foco aqui é tocar o mundo corporativo, mas eu falo com prazer dos princípios e valores da estética militar que são hoje apreciados em qualquer empresa de alta performance. Nesse livro eu trato desses valores. Quais são esses valores? A integridade, o senso de pertencimento, a disciplina, a hierarquia, a orientação para resultados, a, a urbanidade, que é um valor da nossa estética militar, ser bem educado, ser uma pessoa virtuosa. São todos esses valores, os mais nobres valores, apreciados por qualquer empresa de alta performance, que eu aprendi lá na academia de polícia, né? E foi com esses valores que, para mim, foram úteis na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Me causa estranheza, sinceramente, ver muitos desses valores dilapidados num passado recente. Muita gente que é oriunda desse ecossistema não representou, num nível que particularmente eu julgo adequado, aquilo que são os verdadeiros valores da estética militar. A disciplina e a hierarquia são dois valores nossos, mas não, por exemplo, a gente não pode confundir disciplina com subserviência. Ser disciplinado e ter o respeito hierárquico não é ser subserviente. E é por isso que, para nós que comungamos os principais valores, né, tentamos seguir os valores dessa estética militar em alto nível, não dá para aceitar expressões como, por exemplo, sabe como o que é? Um manda, o outro obedece. Não entra na nossa cabeça isso. A gente até tem um dispositivo chamado obediência hierárquica, que significa que todo militar ele deve cumprir normas, ele deve cumprir as ordens, desde que não sejam manifestamente ilegais. Porque se vier uma ordem manifestamente ilegal, é dever do militar não cumprir essa ordem. O superior ele tem essa ascendência hierárquica, como acontece também no mundo corporativo, mas desde que a ordem não seja manifestamente ilegal. Isso, para nós, é algo muito importante. Então, a disciplina não se confunde com subserviência. Expressões como, por exemplo, lealdade acima de tudo, que é uma expressão muito bacana, também deve ser interpretada com limites, porque é acima de tudo, mas abaixo da lei. Não pode ser acima de tudo. E aqui eu explico uma coisa importante, porque andei vendo aí no decorrer dos últimos tempos, fazendo um recorte, que é o recorte que dá mote a essa live de hoje, alguns comportamentos, como, por exemplo, uma certa, um certo entendimento de que se você perceber uma coisa equivocada, basta você sair, né, do sistema ou daquele contexto, porque aí você sai e está tudo certo, caso você não queira ser um coautor ou um cúmplice. Mas para nós, a estética militar verdadeira, aquela da gema mesmo, a gente coloca como atitude punível não só a autoria e não só a cumplicidade, que é aquele que vai junto, mas a conivência, a complacência também são atitudes deploráveis, sabe? A gente não aceita isso, né? A autoria, a cumplicidade, a conivência e a complacência com coisa errada, para nós também faz parte aí de algo que tem que ser punido, tem que ser investigado, porque não é uma conduta digna, sob o meu ponto de vista, daquilo que são os verdadeiros valores da estética militar. Né? E essa foi a minha formação na academia de polícia, quando tive os primeiros contatos aqui com a estética militar. Enquanto eu tomo uma aguinha, vou aproveitar para dar uma olhadinha aqui no chat, para ver quem está aqui nos acompanhando, e já faço uma menção também. Aqui o Ricardo Tassinato,
que está agradecendo e reconhecendo aqui, a Aura Estevam, André Naves. O André Naves é um grande amigo meu, amigo mesmo, né? Um defensor público federal, uma pessoa muito voltada aí à defesa dos direitos humanos, e, aliás, ele faz aqui uma menção que eu aborde a questão dos direitos humanos, né? E essa é uma coisa muito importante, André, porque a nossa Constituição Federal, ela trouxe essa questão de uma maneira bastante apropriada, bastante inclusiva, né? Então, aquela frase que de vez em quando eu escuto aqui, vamos defender os direitos humanos só dos humanos direitos, como se fosse uma coisa assim, não é por aí, não, nós vamos defender os direitos humanos de todas as pessoas. Esse é um aspecto importante. Aliás, eu ia falar daqui a pouco, já vou adiantar, André, lá no GAT, durante a minha gestão, além de ter todos esses valores renovados num nível ainda mais exigente, porque o GAT é uma tropa de elite, e uma tropa de elite, ela é composta desses valores. Tanto é que um dos fundamentos da tropa de elite chama fidelidade aos princípios doutrinários. Olha que expressão forte. Não é só seguir os princípios doutrinários, é sermos fiéis aos princípios doutrinários. Os valores são a nossa doutrina também. Então a gente levou muito forte. E uma virada de página, André, que nós demos lá no GAT, foi de tratar o criminoso da maneira mais republicana possível. É claro que nem sempre a gente consegue resolver com negociação, tem situações que nós somos obrigados a usar mecanismos mais fortes, inclusive o emprego de força letal, inclusive na minha gestão. Não foi uma única vez, mais de uma vez, tivemos que usar, vamos dizer, ações mais enérgicas, porque a situação assim o exigiu para nós comungarmos aquilo que é o estrito cumprimento do dever legal. Mas nunca deixamos na minha gestão, e fico muito feliz de falar para você aqui, André, todos os que me sucederam seguiram o mesmo encaminhamento. Não é por acaso que o GAT é hoje uma tropa de referência internacional. Ela serve de parâmetro, o GAT de São Paulo, para todos os GATs do país. Aí tem nomes diferentes, BOP, etc., mas os princípios e valores são muito comuns. A gente já tem isso muito, vamos dizer, incorporado, sabe, de não fazer juízo de valores. A gente está ali para cumprir a lei, no seu rigor, na sua essência, e respeitar os direitos humanos é isso, é algo que para nós é muito importante. A gente, o Luciano Veral está falando aqui, a disciplina enverga, mas não quebra. A disciplina para nós, Luciano, é de fato um valor muito importante. Tanto é que no nosso lema, na nossa bandeira, na Polícia Militar, é disciplina e hierarquia, né? Uma coisa muito importante. Então fica aí, André, já que você fez a menção desse recorte histórico aqui, que nós falamos sobre essa questão dos direitos humanos, porque foi necessário que nós tivéssemos uma nova interpretação. Só para ficar muito claro para vocês onde eu quero chegar, quando eu entrei na Polícia Militar, na década de 80, o lema da polícia era Polícia Militar Defensora do Estado. Nós éramos uma instituição que tínhamos o fim em si mesmo. Nós éramos uma instituição para proteger o status quo do Estado. A partir da Constituição de 88, mais fortemente, isso foi modificado. Hoje é Polícia Militar protetora e defensora da sociedade. Há um abismo de diferença nesse sentido. E é por isso que eu falo com muito orgulho da Polícia de São Paulo, porque ela é, de fato, uma polícia de Estado, né? E eu vou fazer aqui um recorte pontual, por conta da última eleição. Por óbvio, muita gente da nossa instituição tinha uma predileção pela ala da direita, aí, pelos representantes mais da direita do espectro político, mas independente disso, ressalvadas assim as suas questões pessoais, a esmagadora maioria não confunde aquela que é a sua predileção pessoal com a função institucional da Polícia Militar. Isso é uma coisa assim que nós devemos sempre preservar, né? Você pode ter a sua vontade, você pode exercitar o seu voto do jeito que você acha adequado, com as suas próprias convicções, mas isso não se mistura à nossa instituição. A gente não pode cometer esse erro de ter uma preferência pessoal por A ou por B e fazer disso uma pauta da instituição. Como eu disse, as pessoas passam, as instituições ficam. Nós somos apartidários e nós somos uma instituição de Estado. Não podemos cometer esse erro de repente, meter o pé pelas mãos, como de vez em quando a gente vê acontecer.
Mas o que aconteceu a partir daí, né? Eu estava falando dessa evolução que nós estamos aqui trazendo, e a partir de 88, as instituições militares, como eu já avancei aqui, elas fizeram um trabalho importantíssimo. Elas introduziram, como o André lembrou aqui, várias disciplinas aqui da área das humanidades nos nossos currículos, né? Nossos currículos foram todos reformulados, não só na parte de direito, mas na parte de administração, mas nós temos uma diretoria de polícia comunitária. Nós trouxemos exemplos do Japão, para fazer a polícia de aproximação com a comunidade. Há um trabalho enorme para poder fazer essa humanização voltada aí a essa nova visão que a própria Constituição Federal deu o norte, e é dever de todos nós seguirmos o norte que a Assembleia Nacional Constituinte, que representa o povo brasileiro, fez no seu trabalho, concluso que foi a Constituição Federal, mostrando qual que seria o caminho, né? Então, isso foi uma coisa muito bacana. Estou agradecendo aqui também o meu amigo Armando Tadeu Camargo. Estão pedindo uma live extra aqui da sua experiência em Portugal. Vamos tentar fazer mais uma, tá? O pessoal ficou muito feliz aí. Irlan Pinheiro, Adri Luz fez um comentário aqui. Adri Luz faz um comentário, um apontamento crítico. Nunca vi os direitos humanos defender um policial, sempre ficam do outro lado, muitas vezes causam indignação. De certa maneira, Adri, eu dou um pouco de razão para você, mas é que é aquele movimento pendular, né? Naquela época, estou falando da década de 60, 70, até o início da década de 80, a gente não tinha ninguém para proteger as pessoas menos favorecidas como instituição de uma maneira mais presente. A Constituição de 88, ela deu esse espaço e é natural que num momento pendular o foco foi mais para aqueles que eram vítimas aí, etc., e assim por diante. Por isso mas eu tenho visto que tem havido já um equilíbrio um pouco maior. Eu acompanho isso há muitos anos, sabe? Há 42 anos, vamos falar assim. Eu entrei na polícia com 15 anos de idade e tenho visto um equilíbrio um pouco maior, né? Tenho visto, por exemplo, vou dar um exemplo, a própria ouvidoria hoje do Estado de São Paulo, ela tem uma preocupação com a situação do policial, com as dificuldades do policial, não é só tratamento daqueles que são eventualmente vítimas de maus policiais, mas também o próprio policial como cidadão. Eu tenho visto avanços nisso daí. Talvez não sejam na velocidade que você gostaria, tampouco a que eu gostaria, mas eu acho que quando a gente fala de história, precisa de um pouco mais de tempo para as coisas poderem se acomodar, se achar o ponto de equilíbrio, tá bom? Mas é muito válida a sua opinião. Agora, o que acontece, gente, é que, como eu estava dizendo aqui, seguindo o raciocínio, a partir de 88, todas essas instituições militares fizeram um grande exercício, sabe, de reformulação, na parte de treinamento, na adequação dos currículos, diante dos desafios democráticos que nós tínhamos aqui. Mas, nos últimos tempos, eu fiquei bastante preocupado porque vi coisas acontecendo aqui que me deixaram muito preocupados. Eu não consigo admitir jovens oficiais, jovens policiais que já foram formados sob essa nova temática, sob esse novo ecossistema, flertarem com rupturas institucionais, flertarem com coisa como, por exemplo, golpe militar, fechamento de Congresso, fechamento do Supremo. Me causa muita estranheza ver esse tipo de comportamento, em que, pese as críticas, e algumas delas eu também sou também contrário a algumas coisas que a gente vê pontualmente por aqui e por ali, mas não dá para flertar com isso, sabe? Foi muito triste para mim ter percebido aí um comportamento inadequado. Eu vou ser muito sincero aqui, essa estética militar da qual eu faço parte, ela tem uma predileção pelo campo da direita. Sempre houve uma espécie de consideração do pessoal da esquerda como alguém que não fosse muito bem quisto dentro desse universo aqui do meio militar, do meio policial, ou seja, o pêndulo pende mais para a direita do que para a esquerda. E essa é uma questão muito presente, é uma realidade isso, sabe? Se nós fizermos uma enquete aí, as pessoas tiveram a liberdade de falar, o desejo de falar, muitas às vezes guardam isso meio para si, mas predominantemente é um ambiente de direita, sabe? É,
Agora, eu não posso admitir que algumas coisas que se critica ou que se criticam quando protagonizadas por gente da esquerda possam ser relativizadas ou desconsideradas quando são praticadas as mesmas coisas por gente de direita, né? Aí eu vou ter que trazer aquela frase popular do pau que bate em Chico, tem que bater em Francisco também, né, gente? Não dá para ser assim. E eu percebi muita gente assim, do meu contexto, do meu convívio, muita gente próxima, fazendo assim uma certa relativização de coisas que, se fossem protagonizadas pela outra turma, seriam muito questionadas. Agora, como é por essa turma aqui, me parece que pode, sabe? E isso é um negócio que é muito complicado. Eu pediria uma reflexão muito séria para isso aí, porque é inadequado. Eu não posso admitir isso daí. Isso é nocivo. Isso é nocivo. Você pode ter, de repente, vamos falar aqui, você pode ser uma pessoa mais conservadora e liberal, portanto, mais próxima do espectro da direita, você pode ser um pouco mais progressista, do lado da esquerda. Eu acho que é uma questão de visão de mundo, uma questão de modelo de mundo, cada um pode ter a sua preferência, a sua vontade, mas daí a relativizar ou flertar com rupturas institucionais não dá para aceitar. É completamente inconcebível no meu modo de ver. E é isso que me traz aqui o tema retrocesso e reconstrução, porque eu vi muita gente flertando com isso. Muita gente que sentou nos mesmos bancos escolares que eu, que já foi dentro de um sistema que já respirava ares democráticos, meio que topar essas aventuras tresloucadas de rupturas institucionais. Não importa se você tem alguma crítica a A ou B que pertence a tal instituição, a alguma esfera de poder. Não dá para flertar com aquilo que é o nosso maior patrimônio, que é a nossa democracia tão duramente conquistada, tão duramente difícil de ter sido conquistada e que é um exercício diário o amadurecimento dela, a convivência com o contrário, o respeito ao ponto de vista diferente, mas sem a exclusão, sem a eliminação, o bom debate. É isso que nós devemos perseguir e não qualquer outra coisa diferente disso, porque isso nos leva às trevas, nos leva a coisas que nós não queremos aqui para o nosso país. Eu sou um defensor da democracia, das práticas republicanas, esse exercício permanente, e é isso que eu sempre defenderei aqui. E aí, eu não bastasse essa pontuação que eu faço agora, eu trago um outro problema que acabou acontecendo. E acabou exagerando um pouco essa questão do problema que nós estamos trazendo aqui à tona. O problema gerou um outro problema, né? Por conta desse crescimento da direita, nós tivemos aí muitos parlamentares e muita gente que ocupou cargos também no executivo, que são oriundos desse ecossistema, vamos dizer, da estética militar, né? E assim, vamos falar dos parlamentares. Quem, em geral, consegue se eleger vindo dessa origem policial ou militar? Normalmente, essas pessoas tiveram carreiras muito exitosas, tiveram bons desempenhos, alguns até com ações que mereceram até promoção por bravura. Então, em geral, essas pessoas, por um ato ou por outro, vou dar um exemplo aqui, a deputada aqui de São Paulo, chamada Sastre, uma sargento foi buscar o filho na escola, e aí chegou lá, deparou com um assalto, ela, como policial armada que estava, ela identificou, decidiu e agiu na justa medida, acabou atingindo o criminoso para salvar uma vida, foi uma ação que teve uma repercussão fantástica, toda a mídia viu o ato de coragem dessa policial, mas antes de tudo uma mãe que foi buscar um filho na escola, ganhou tanta repercussão, ela se candidatou e foi eleita deputada estadual, né? Outros tantos tiveram situações muito semelhantes. Aí essas pessoas alcançaram essa posição nos parlamentos. Em geral, são pessoas que defendem bastante a classe policial, lutam por melhorias nas condições de trabalho. Sempre a pauta, o discurso dessas pessoas
é nesse sentido de melhorar as condições do trabalho policial, mais trazer benfeitorias, tudo isso é muito bacana, muito meritório por parte dessas pessoas. Mas aí surge um problema. Na medida que eles estão ocupando esses cargos, alguns deles se esquecem, ou pelo menos deixam de lado, de certa maneira, esses valores, esses ideais que os catapultaram a essa posição. Aí começam a ficar mais interessados pelo voto, sabe, gente? E aí alguns discursos passam a ser discursos mais populistas, discursos que muitas vezes agradam uma parcela da instituição que ainda está com muita dificuldade para compreender que os tempos são outros, que as coisas mudaram, que as práticas de governança corporativa, compliance, seguir normas da instituição, são mais importantes do que a própria pessoa. Né? Pessoas que têm que entender ainda e têm dificuldade de entender que se ele entrou numa instituição como, por exemplo, a Polícia Militar, ele tem que se curvar às normas da instituição, que podem ser melhoradas, podem ser aperfeiçoadas, sim, claro e sempre, mas enquanto em vigor devem ser cumpridas. Ninguém entra aqui na instituição Polícia Militar, para citar um exemplo, para fazer as suas próprias regras. Essa norma eu vou cumprir porque eu acho bacana, essa aqui eu não vou cumprir porque eu não quero, não é assim que funciona. Né? Então eu tenho visto no decorrer desses últimos anos alguns representantes, seja no executivo, seja no legislativo, mais raramente no judiciário, que dão maus exemplos, sabe? Que acabam gerando até problemas para os comandantes em exercício nas instituições, porque muitos dos seus comportamentos, das suas falas, dos seus discursos, são discursos que acabam iludindo, não os bons policiais, porque esses são imunes ao discurso inflamado e populista. Esses daí, eles estão mais preparados, eles sabem que esse discurso é um discurso perigoso. Mas me refiro àqueles mais despreparados, aqueles que não tiveram ainda um apuro de desenvolvimento mental, intelectual e de conhecimento doutrinário, que acabam muitas vezes caindo no canto da sereia e impulsionados por um discurso, às vezes, inadequado, acabam praticando ações que, sob a ótica da lei, não são ações protegidas pela instituição e pelas normas, e o que acaba acontecendo é que eles acabam se vendo em maus lençóis, muitas vezes sozinho, colocando a sua liberdade e a subsistência da sua família em jogo, muitas vezes tendo que contratar um advogado para se defenderem de situações muito difíceis diante de um tribunal, onde tem uma parede branca, um crucifixo e um inquérito policial aberto, que é um monte de papel, e as provas coletadas ali, e ali ele se vê muitas vezes abandonado. Esses que o impulsionaram não aparecem lá para ajudá-lo na defesa, e ele se vê abandonado. Né? Isso é uma coisa muito perigosa. Eu tenho questionado esse tipo de comportamento bastante, porque tenho visto muita gente, isso sob o ponto de vista mais operacional, mas tenho visto muita gente que hoje ocupa posições importantes aí no parlamento, nos parlamentos, seja municipal, estadual e federal, que tem feito um desserviço, sabe, gente, no meu modo de ver, defendido coisas assim que são é, indefensáveis, né? Não tem como flertar com rupturas ou com práticas inadequadas, mau exemplo, sabe, gente? Isso tudo afeta demais. Existe no campo que eu estudo, que é o campo da negociação e da persuasão, um elemento muito importante, chama fenômeno da autoridade. Quando você ocupa um cargo importante, você fala e as pessoas acreditam, sabe? Existe é um fenômeno isso daí, né? A autoridade gera credibilidade, né? Então, se, por exemplo, alguém fala assim, olha, se você tomar essa vacina, você vai virar jacaré, pode ter certeza, gente, que muita gente acaba acreditando, mesmo que não vai tomar a vacina, sabe? Isso é uma coisa que acontece, né? Então, eu temo muito por isso daí, e às vezes as pessoas se esquecem um pouco daquilo que são os verdadeiros valores, e isso me preocupa bastante. Eu vou tomar mais uma aguinha aqui, enquanto eu vejo mais alguma observação no chat das pessoas que estão nos acompanhando aqui, a quem eu agradeço demais. Para quem não puder assistir essa live, ela vai ficar gravada, alguém vai ter a chance de resgatar isso posteriormente, né? Aqui o Irlan está agradecendo a explanação.
O André Naves faz mais uma observação aqui, nosso defensor público da União. Gostaria muito de frisar que os direitos humanos exigem muita disciplina. Não confundam, por favor, direitos humanos com baderna, anarquia e libertinagem. É isso. Eu também comungo disso, viu, André? Aproveitando o gancho que você falou aqui de baderna, anarquia e libertinagem, também quero deixar aqui meu posicionamento de que entendo que a liberdade de expressão ela tem limite, sabe? Outro dia, numa conversa aqui, eu fiz uma provocação muito rudimentar, até porque era bastante simples aí o que eu tinha que fazer para aquele público. Eu falei, fiz uma provocação da galinha dos ovos de ouro, né? A galinha dos ovos de ouro não pode ser morta, né? Porque ela deixa de produzir os ovos de ouro, né? Então é a mesma coisa a liberdade de expressão, ela funciona, é o ovo da galinha de ouro, mas ela não pode matar a galinha, que é a democracia, sem a qual ela não existe, né? A liberdade de expressão. Ela não pode ofender a democracia como instituição, vamos dizer assim, como algo maior do que tudo, né? Então eu vejo muita gente hoje achando que pode tudo, que pode fazer um monte de coisa, que é liberdade, e eu tenho questionamentos isso aí. Aliás, não estou sozinho nessa luta, né? Muita gente tem questionamentos com relação a isso, alguns têm posições contrárias. Eu entendo que talvez o nosso ordenamento jurídico precise ser ainda um pouco mais aperfeiçoado para deixar um pouco mais claro isso, um pouco mais evidente, mas penso que até a liberdade de expressão, voto e palavra que um deputado, por exemplo, tem, também, embora alguns tenham a interpretação literal, né? Alguns falam assim, olha, se a Constituição falou que a liberdade de expressão, de voto e de palavras, palavra é qualquer palavra. Alguns defendem isso, é uma interpretação literal do artigo. Eu, particularmente, tenho uma visão um pouquinho diferente. Não acho que essa liberdade de expressão, voto e palavra possa, de certa maneira, defender coisas que são indefensáveis, né? Que ataquem, por exemplo, aquilo que é o que dá chance de a gente poder falar, que é a própria democracia, né? Então fica aí essa observação. Voltando aqui a esses parlamentares, gente, eu quero dizer que eu tenho esses questionamentos, sabe? Alguns desses representantes têm causado muito problema, e isso é muito sério, né? E mais do que isso, voltando ao tema que é o tema principal, me choca demais ver gente da estética militar flertando com essas rupturas, né? Eu até consigo entender que algumas pessoas bem mais velhas, que viveram a sua formação na década de 60, de 70, que ainda curtiram um pouco daquela questão de que é o poder, né? Quando tinha ali o regime militar, de repente essas pessoas têm uma certa saudade desse tempo, porque o poder é uma coisa que ele é muito empolga demais, né, gente? O próprio regime aqui, militar que nós tivemos não era para ter durado 21 anos, né? De certa maneira, eu costumo até dizer numa linguagem um pouco mais popular, houve gente que gostou da brincadeira, né? E ficou bastante tempo, né? Precisou de um esforço grande para poder fazer essa mudança, né? Então o poder tem essa, essa coisa assim que ela é esse encantamento, né? Então, eu imagino que algumas pessoas que tiveram a sua formação mais arraigada nesses tempos, de certa maneira, demonstraram alguns comportamentos que, sob a minha ótica, eram comportamentos um pouco questionáveis, duvidosos, e que deu margem aí a algum tipo de percepção que eu julgo bastante inadequada. Mas surpresa maior me causa o pessoal mais novo. O pessoal mais novo que já foi formado sobre um novo modelo, sobre a égide da própria Constituição Federal, esses eu não consigo entender como podem flertar com esse tipo de coisa, sabe, gente? Não dá, não entra na minha cabeça, e esse é o motivo pelo qual eu trago o título dessa live aqui hoje. Retrocesso, porque foi um retrocesso o que nós tivemos aqui em algumas instituições militares, me refiro às Forças Armadas e também às polícias militares. Algumas ações, algumas atitudes, algumas omissões, alguns comportamentos das instituições e de gente que pertence a essas instituições causaram muito,
muito alarde, sabe? Causaram muito alarme. E eu não estou querendo excluir, em hipótese nenhuma, eu falo isso porque é muito comum isso. Você fala uma coisa, a pessoa já acha que você permite a outra. Não é aqui, não é uma questão de falar uma coisa e permitir a outra, né? É só uma questão de focar aqui em relação ao aspecto que é o que se espera de uma instituição de Estado. Eu fiquei muito chocado com coisas que eu vi de instituições e e também de seus representantes. Claro, muito mais dos seus representantes. Né? Eu não consigo admitir alguém que já foi formado, orientado, entrou na instituição dentro desse período mais recente, querendo comungar com coisas que sequer pelos livros de história alguns sabem. Alguns são saudosistas de coisas que não vivenciaram e são saudosistas, pasmem vocês, de coisas que sequer estudaram, dado o divórcio que tem da realidade, e ficam flertando, tendo comportamentos que incitam, que sugerem algum tipo de ruptura institucional. Não, de jeito nenhum. Não é para isso que nós estamos aqui. Faço votos que todos nós tenhamos a consciência de entender que a nossa democracia veio para ficar, em que pese as imperfeições das instituições, algumas delas mais, outras um pouco menos, algumas com mais questionamentos, outras com menos. O que vale para nós aqui é termos essa liberdade, mas dentro daquilo que é o Estado democrático de direito. É isso que nós precisamos. E não cair nessas aventuras ou esses questionamentos infundados, acreditar em tudo que ouve, em tudo que vê pelas essas fake news que são aí, e as pessoas com primitivismo mental engolem, como a gente diz no meio da pescaria, com chumbar de tudo e transformam isso numa verdade e acabam agindo, né? Só citando, por último, já chegando ao final da nossa conversa aqui, depois eu vou abrir para alguma observação da live aqui, o que aconteceu agora nesse 8 de janeiro, um dia que entrou para a história do nosso país. Eu imagino, sim, que tinham ali pessoas com muito má intenção e fizeram o que fizeram, mas ali nesse grupamento de pessoas, tem pessoas que estavam meio movidas, talvez por um desejo ou por uma expectativa, por uma esperança completamente fora da realidade, mas com muita boa fé. Não queriam aquilo que foi produzido, não queriam esse quebra-quebra, essa desordem que foi causada, esse dano, mas estavam lá, né, pleiteando talvez algo que não tem o menor cabimento pleitear, que, por exemplo, é a volta do regime militar, fechamento de Congresso e assim por diante. Para terminar nossa live, deixa eu ver se tem alguma observação aqui. O Ricardo Tassinato faz aqui: sentar à mesa sem as suas crenças e conceitos pré-concebidos é um exercício constante, o diálogo precisa ser mantido. É isso, gosto dessa observação. Aqui está um queridíssimo amigo, companheiro diário meu, Tiago Gardinari, um baita de um repórter, fantástico, aprendo com ele todo dia. O Tiago faz uma provocação aqui: comandante, gostaria de ouvir sua opinião sobre o aumento do efetivo policial, militar e civil anunciado pelo secretário estadual de Segurança. A população cresceu, mas o número de policiais diminuiu. Tiago, você tem muita razão. Eu estou muito esperançoso aqui com o nosso secretário de Segurança, o deputado Derrite, capitão Derrite, agora secretário de Segurança, e também com o governador Tarcísio, de um novo partido, do Republicanos, tirou uma hegemonia do PSDB, o PSDB ficou muito tempo aqui. O Tarcísio veio no seu discurso de campanha, assim como o próprio Derrite, não no discurso de campanha, porque ele foi alçado à condição de secretário, mas agora, né? Mas o Tarcísio veio deixando claro que tinha uma sensibilidade com a questão da revalorização do trabalho policial, e com certeza, Tiago, isso passa pelo aumento de efetivo. Nós temos uma dificuldade enorme, há uma evasão muito grande de policiais. Se nós não tivermos aí esse constante recompletar dos nossos quadros, a gente vai ficando para trás, já estamos para trás, né? Teve um ano ainda no governo Serra que foi interrompido aí o concurso público por uma questão de contenção de custos, e você não sabe, Tiago, o prejuízo que a Polícia Militar teve, porque você tem uma capacidade de formação. Se você para um ano de formar as pessoas e tem todo aquele fluxo de pessoas que são inativadas, vão para a reserva, vão embora, passam em outros concursos, o êxodo que nós temos do efetivo policial,
um ano que você para, você demora muitos anos para conseguir pôr a coisa no eixo de novo, né? Então, nós temos sim uma falta de efetivo. Para mim, a notícia é muito boa. E notem, Tiago, que a Polícia Militar ainda ela é a menos prejudicada quando se compara com a Polícia Civil. A Polícia Civil tem um claro enorme de gente, né? E nós não conseguimos conceber uma boa resposta à área de segurança se nós não tivermos as duas polícias com efetivo um pouco mais condizente com o tamanho da população de São Paulo, que ultrapassa os 45 milhões de paulistas aqui, paulistas e paulistanos, paulistas aqui no nosso estado. Portanto, eu vejo com muita alegria essa notícia do recompletamento. O Derrite também tem falado que vai investir muito na tecnologia, né? Trazer aqui um projeto que ficou meio que barrado por conta dessa briga que tinha entre o governo federal e o governo estadual, né? É mais ou menos assim, Tiago, tem uma luta do Marco Rochedo, mas quem se ferra é o Marisquinho, né? Que é a população aqui, né? Então, me parece que o governador Tarcísio já deixou claro que, embora ele seja talvez de um partido diferente do governo federal, mas ele vai conversar, ele vai lutar para trazer as benfeitorias aqui que o governo federal pode oferecer para São Paulo, numa atitude republicana, numa atitude de um democrata. Então, eu tenho visto notícias positivas, né? É tudo muito começo, a gente sempre parte dessa expectativa positiva. Aliás, gente, até falando um pouco, aproveitando o gancho que o Tiago me deu nessa conversa, nessa provocação que ele fez sobre o completamento do efetivo, eu queria deixar muito claro que é o seguinte, poxa, gente, é hora da gente pôr a bola no chão, sabe? Eu sei que tem muita gente que não gostou do resultado da eleição, né? Sobretudo no público que aqui frequenta, as minhas lives, o meu ecossistema, mas, gente, o Brasil precisa trabalhar, sabe, gente? É hora de pôr a bola no chão, tem indústria para construir, tem estrada para construir, tem agronegócio para incentivar, a gente fica gastando energia com coisas que já não são mais adequadas de discutir. Está aí o governo, foi eleito, as urnas mostraram, se tem 49 milhões de brasileiros que votaram num candidato, tem 50 milhões e pouquinho que votou no outro, e aqui daqui a 4 anos se discute novamente esse assunto, mas vamos pôr a bola no chão, vamos dar um voto, né, de confiança para o novo projeto que está aí, para seja lá qual for, a gente melhorar. Não podemos torcer contra, sabe, gente? Isso não é adequado, é como se fosse um navio, a gente está dentro desse navio aqui, se a gente torcer contra, a gente vai afundar com ele, né? Então, se você tem uma posição contrária ao status hoje que está no poder, pô, fique lá atento, exerça a sua oposição, né? Fique de olho, reclame, faça suas queixas, aponte as não conformidades, vá para cima daquilo que você acha que foi inadequado, né? Como uma oposição é importante, o avião decola com o vento contrário, a oposição é importante, então nada contra, mas sem extrapolar aquilo que são os mandamentos legais, sem praticar, remar contra, sabe? Aí eu acho um pouco exagero, nós estamos aí já teve a diplomação, já teve a posse. Eu fiquei muito surpreso com o que aconteceu dia 8. Eu acho que foi um grande problema para nós, uma foto ruim para o nosso país, um gasto de energia enorme, sabe? Nós estamos hoje os deputados aí e senadores ocupados com a crise disso que foi alguns chamam tentativa de golpe, seja lá o que for. A gente precisa ter essa gente trabalhando para melhorar as nossas legislações. Eu falo tudo isso lá no programa, né? Melhorar, aumentar as penas, melhorar a nossa legislação. Toda hora estou dando sugestões de novas legislações para poder transformar o crime numa coisa ruim, só porque o crime é a minha área, mas tem outras áreas que precisam ainda do esforço, né? A reforma tributária, outras tantas coisas que a gente fica gastando energia com coisas que já não são mais para discussão agora. Agora é arregaçar as mangas, trabalhar, ir para frente. Esse é o meu ponto de vista, tenho defendido isso, né? Então fica aí, Tiago Garginali, meu queridíssimo amigo, amanhã estamos juntos novamente, mas fiz uma voltona na sua pergunta, mas acho que é muito importante o aumento do efetivo, sim, né? O André faz mais observação aqui, já estou chegando ao final, a gente já vou terminando em alguns minutos, mas o André fala, a difusão de mentiras é liberdade de expressão? Não acho, André, acho que é um problema seríssimo, nós temos que
criar aí um mecanismo, né, de combater. Alguns falam, pô, mas eu posso falar. Não pode falar tudo, não, gente. Não é todas as coisas, né? Fazer apologia ao crime é crime. Para sugerir golpe de Estado, quebra da ordem democrática, é crime. Né? Então, não é assim fazer tudo, tem limites. Eu tenho dito, André, que a liberdade de expressão tem fronteiras, né? É o meu ponto de vista. Claro que eu admito a divergência aqui, mas fica aí a minha, a minha observação. Deixa eu ver mais alguma. O Joel da Telecom, parabéns, comandante, te ouvindo, volta que já queremos sair da situação absurda que o nosso país se meteu. Obrigado pelo apoio, Joel. Fernando Roncari, qual a diferença entre o Bolsonaro e o Adélio Bispo? O Adélio não esfaqueou pelas costas. Eu não entendi muito bem a sua pergunta, Tiago. Lamento demais o episódio que aconteceu com o então candidato Bolsonaro, né? Isso foi uma tragédia também que nos colocou aqui numa situação de pré-história, né? Uma campanha, ela tem o calor da campanha, é natural que tenha ali um pouco de atrito, de faísca, mas dentro dos limites, né? O que aconteceu com o atentado com o Bolsonaro, aquela época foi tremendamente reprovatório. Espero que um dia se chegue aí às conclusões finais, o caso seja dado como encerrado, assim como também espero que um dia chegue à conclusão e o caso seja dado como encerrado, o que aconteceu com a Marielle Franco, lá no Rio de Janeiro. Eu acho que as instituições têm que dar essa resposta para a sociedade. Então, não entendi muito bem a sua pergunta, mas fica aqui a minha observação. A Samara Merlo, Samara, encontrei seu irmão hoje, almoçamos juntos, foi muito bacana. E ela faz uma observação aqui, ó, não votei nele, mas espero de todo o coração que nos surpreenda positivamente no seu governo. É a minha expectativa também, sabe, Samara? Eu também tenho essa expectativa, né? É, assim como você, tenho agora que está eleito, a torcida para que faça um bom governo, que seus ministros correspondam àquilo que são as expectativas do povo brasileiro, e não só para quem votou nele, mas para quem não votou. Aliás, no discurso, isso ficou claro. Aliás, todos os presidentes falam isso, e eu acho muito adequado, né? Eu não vou governar só para quem votou em mim, vou governar para todos os brasileiros, né? Então, acho que a minha torcida é igual à sua, né? E é isso. Bom, gente, estamos chegando ao final da nossa live. Eu estou, assim, bastante aliviado, porque eu estava com essa questão meio engasgada sobre essa crítica que eu faço a esse retrocesso das instituições militares. Acho que nós vamos pagar um preço por isso daí, né? Agora a bola da vez aí ficou a polícia de Brasília, que ficou muito exposta, o comandante-geral foi preso, tivemos a Polícia Rodoviária Federal no dia da eleição, que também foi muito questionada com alguns comportamentos, é, entre aspas, aí, irregulares ou no mínimo questionáveis, né? As Forças Armadas, né, com alguma coisa assim por parte de alguns representantes ou de algumas pessoas que tiveram a sua formação oriunda desse ecossistema com comportamentos muito duvidosos, que afastam dos verdadeiros princípios e valores da estética militar, né? E tudo isso nos expôs a uma condição ruim, né? Muita gente hoje questiona a nossa formação, e agora eu me incluo nela, questiona a nossa decência, questiona a nossa lisura, né? Eu já tive, só para fechar aqui a live de hoje, eu sou um palestrante também, e tenho feito palestras sobre negociação, sobre alta performance, né? Eu trago no meu conteúdo dos meus livros aqui esses valores que eu aprendi na caserna, né? Na academia de polícia, nas tropas de elite, sempre voltados ao mundo corporativo, mas já tive, assim, da parte de algumas pessoas, a quem que você vai querer trazer para dar uma palestra aqui? Vamos trazer aqui o Coronel Luca, o Comandante Luca. Coronel, comandante? Não, 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 deixa, não, não, sabe? E aí, por sorte, como o meu trabalho é muito de boca em boca, não fico fazendo muita propaganda por aí, alguém falou, espera um pouquinho, você tem que primeiro conversar com o Luca, não pratique um ato de discriminação ou um preconceito sem conversar com ele. Aí, quando eu tenho a chance de expor meu pensamento, aí todas as barreiras são dissolvidas e eu consigo fazer o meu trabalho. Mas eu imagino que dentro desse universo de pessoas que eventualmente queriam me levar para dar uma palestra, alguns só pelo fato de eu ocupar uma posição hierárquica, né, ter um posto na instituição, ou ter sido oriundo da instituição, o cara, não, não, isso aí não quero aqui para o meu ambiente. Por quê? Porque alguns representantes desse mesmo ecossistema
fizeram o desserviço pelos seus comportamentos, atitudes e gestos, né? Se divorciaram daqueles que são os verdadeiros valores da estética militar. Eu lamento muito por isso, e é por isso o que eu falo aqui, né? Retrocessos, foi um retrocesso de um trabalho que foi feito, um trabalho edificante que foi feito a partir da Constituição Federal, de ressignificação do papel das Forças Armadas e das polícias militares, ou seja, da estética militar, e agora esse retrocesso vai ter que ser submetido a uma reconstrução. Teremos que construir tijolo por tijolo, mostrar que todos nós respiramos os ares democráticos, mostrar que todos nós devemos sermos defensores do Estado democrático de direito, das práticas republicanas e sermos fiéis aos nossos princípios e valores. Me refiro aos verdadeiros princípios e valores. Agradeço muito todos vocês que participaram dessa live, aqueles que se manifestaram aqui. Desculpa talvez não ter podido perceber todos aqui que estavam aqui acompanhando. Vou dar um último abraço aqui a um pessoal que fiz um trabalho muito grande lá no Metrô Bahia, Irlan Pinheiro, obrigado, viu? Gostei bastante da palestra, espero uma nova oportunidade. Eu que agradeço você estar aqui prestigiando essa conversa dessa noite. Muito obrigado a todos vocês. Sigamos juntos, gente, sigamos juntos, vamos pôr a bola no chão, vamos respirar, vamos respeitar a divergência, o ponto de vista diferente, mas somos todos brasileiros. Esse é o nosso navio chamado Brasil. A gente quer o bem para a nossa nação, para a nossa família. E se por acaso alguma coisa não anda bem, não foi exatamente aquilo que você queria, daqui a pouquinho você vota de novo. Daqui a pouquinho vai ter alguém que você acha que é melhor. Respeitemos aqueles que têm uma posição diferente, que dessa vez aqui saíram vitoriosos e devem seguir o seu caminho agora, dentro dessa alternância de poder. Esse é o melhor para nós. Sigamos assim, a gente vai dar certo. O Brasil nasceu para dar certo, gente. E por mais que muitas pessoas tentaram destruir isso aqui é tão forte que, apesar disso, a gente continua sendo um país muito forte e temos um futuro glorioso pela frente. É só a gente parar de se desgastar com coisas que não são adequadas nesse momento e focar naquilo que é importante. Super abraço a todos vocês. Até a próxima quarta-feira em mais um Linha de Frentes, se Deus quiser. Até lá.